vamos entrar em Lucas capítulo 7. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Jesus cura, capítulo 7, Lucas 7. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Não passa esse vídeo sem você comentar. Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas do capítulo 6, ele ao povo, ele foi para a cidade de Cafarnaum. Ele voltou lá, né? Que já tinha ido lá, né? Havia ali um oficial romano que tinha um empregado que ele estimava muito, que ele gostava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e insistiram mesmo para que ele fosse curar. Ele falou assim: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa do oficial romano, mandou alguns amigos dizerem, o oficial romano mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa, e acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que me obedecem, que obedecem a minha ordem. Diga para um, vá lá, e ele vai. Diga para outro, vem cá, e ele vem. E eu digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Ele faz. Então, eu afirmo, Jesus ficou tão admirado, né, que ele falou assim, quando ouviu isso, então virou-se para a multidão que o seguia e falou: eu afirmo a vocês que nunca vi tamanha fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado dele curado. Lucas capítulo 7. Aí Jesus aqui também, ele ressuscita a filha de o filho de uma viúva, né? Era o filho único. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo do enterro. O defunto era um filho único da viúva, e ela estava chorando, chorando. Então Jesus, ele ficou consternado, né, com a tristeza daquela viúva. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. Naquela época também, se um judeu tocasse em um morto, ele era considerado impuro. Até hoje, no judaísmo, eles fazem assim, não pode tocar em mortos. E também nem é bom, né, irmãos? Porque a gente não sabe de que morreu a pessoa. Eu também não gosto de tocar em mortos, não. Mas não é porque Jesus, ele veio para cumprir toda a lei. Ele cumpriu isso aí. Jesus não pegava nada, não. Jesus foi e tocou no... Então ele chegou e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então disse Jesus: moço, eu ordeno que você levante. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus. Todos ficaram e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio e salvou o seu povo. Aleluia, glorificado seja Deus. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os mensageiros de João Batista, né, os discípulos de João Batista, contaram tudo para João Batista, porque João Batista ele estava batizando as pessoas e arrependei-vos
e vem ser batizado, mas e João estava anunciando que a chegada de Jesus, que virá aquele, né? Aí João chamou, os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou dois deles e os enviou ao Senhor e falou assim, ao Senhor Jesus, para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e eles falaram assim: João Batista mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. E digo a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento. O que foram ver? Um homem bem vestido. Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram no palácio. Então me digam o que foram ver. Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Então João era o mensageiro que estava anunciando a chegada de Jesus. E João pediu aos discípulos dele para confirmar se realmente Jesus era aquele ou deveria esperar outro. Aí os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João. E assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem eles são parecidos? Eles são como uma criança sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamentos, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O filho do homem vem, come e bebe, e vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Agora Jesus está lá na casa de Simão o fariseu, né? Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. E ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro. Diz que é um tipo de pedra, tá? Que quando... ela pegou esse vaso de alabastro. Se você quiser olhar a forma de um vaso de alabastro, procura lá no Google, você vai ver. Ele era feito de pedra e era muito especial, né? E essa mulher de má fama, eu creio que era uma prostituta, né? Ela pegou esse vaso de alabastro cheio de perfume
E tem Bíblia que fala o nome do perfume. Aqui nesse não fala. Eu creio que é mirra. Se eu não me falha a memória, que é muita coisa, né, gente? Ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés de Jesus. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela pegou o cabelo e enxugou. Naquela época as mulheres tinham o cabelo muito grandão, né? Então, ela pegou, enxugou os pés de Jesus. E depois ela beijou os pés, então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela foi e beijava os pés de Jesus. E depois ela pegou aquele perfume que estava naquele vaso de alabastro e derramou sobre os pés de Jesus. Perfume caríssimo, caríssimo mesmo. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher. É uma mulher que não presta, que está tocando nele. E a vida de pecado que ela leva, como se diz, é terrível. Jesus então disse ao fariseu, porque Jesus também, ele sabia o que as pessoas estavam pensando. Ele falou assim: Simão, tem uma coisa melhor para ele dizer. Aí ele falou assim: fala, mestre. Respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50 moedas. Mas dos dois podiam pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu. Você está certo. Jesus disse. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você me ofereceu água para lavar os pés. Porém ela os lavou com suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei a ela, porém ela não para de beijar meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfume na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então disse Jesus à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Glória a Deus, né? Eu tenho uma figura aqui que eu não sei se vai dar para vocês verem, mas depois eu mostro para vocês. Vou mostrar, depois eu mostro a figura do alabastro. Então esse é o capítulo 7. Deixa o seu like, o seu comentário, em nome de Jesus.